Olá, servidor público, olá, cidadão. Estamos começando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Você sabe o que é securitização? Pois é, você vai ver no programa de hoje e vamos discutir com você cidadania e serviço público. Vamos lá? Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Um programa que discute com você, cidadão, com você, servidor público, cidadania e serviço público. E hoje nós vamos explicar para você o que é securitização, porque já aconteceu em outros estados, como no Rio de Janeiro, onde tem um sério problema da dívida da Previdência, e o governador aqui de São Paulo também está interessado nessa securitização, que é exatamente o seguinte: fazer um grande empréstimo ligado a bancos internacionais para pagamento dos aposentados e pensionistas da nossa Previdência. E o dinheiro que a gente paga para a Previdência, claro, o Estado vai utilizar para outras coisas. E com isso, endividar muito mais o nosso sistema de Previdência. Vamos lá, vamos ver o que é. Bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas à Assembleia Legislativa de São Paulo. Nós vamos iniciar a nossa audiência pública aqui em defesa da nossa aposentadoria, da aposentadoria dos servidores públicos, que está duramente ameaçada, né? Como se não bastasse todo esse processo de reforma da Previdência e virar uma também aqui estadual, nós estamos acompanhando aqui um debate muito importante sobre securitização, né, aqui do Estado de São Paulo, da dívida pública. É um debate, inclusive, que nós já fizemos aqui com a Auditoria da Dívida Cidadã, com a Maria Lúcia Fatorelli, que nos alertou já há algum tempo atrás sobre esse perigo. Então, a audiência pública de hoje vai debater basicamente esse tema da securitização. Se trata de um assunto complexo, não é fácil entender esse assunto de securitização, é mais um instrumento, né, de transferência de dinheiro público para pagamento de juros da dívida, para setores empresariais, para o sistema financeiro. Então, a gente tem que entender que é uma nova modalidade de saque do dinheiro público, do orçamento dos trabalhadores, que nós financiamos todos esses fundos, principalmente o nosso próprio fundo previdenciário. Mas eu quero, então, passar a palavra primeiro para o Michel, aqui, que é o proponente, que trouxe a ideia aqui, depois para o Gozzi, depois o Celso, e depois a gente ouve, então, o deputado Flávio Serafini. Obrigado, Janase. Bom dia a todos. Como o Janase disse, é um assunto muito complexo e grave que está ocorrendo no Rio de Janeiro, e é com esse intuito que nós estamos trazendo o deputado Flávio Serafini. Queria fazer um resumo bem rápido com relação à SPPrev. Ela possui um conselho de administração que são indicados, é um conselho paritário, indicados por uma parte pelo governo do Estado e outro pelos servidores. Então, são 7 que são nomeados pelo governo do Estado e outros 7 que são nomeados pelas entidades que representam os servidores. Esse assunto da securitização é uma questão que a gente vai aprendendo e a gente vai vendo que parece que tem sempre uma história a mais que trata sobre esse assunto escondido do que está sendo revelado. Então, com esse intuito, a gente procurou saber um pouco mais sobre esse assunto. Então, esse é um tema que eu entendi que não deveria ficar fechado em 4 paredes. Então, é por isso que nós estamos trazendo hoje o deputado Flávio Serafini, que eu acho que a gente não tem que terminar essa discussão hoje, nessa data, mas é o início de uma discussão para que nós, dentro da São Paulo Previdência, do Conselho de Administração, se posicione sobre essa questão e os servidores que estão aqui entendam o que está ocorrendo e o que pode ocorrer futuramente com seus benefícios. E divulguem isso,
Divulguem tudo que vocês souberem hoje aqui para os demais colegas que não puderam estar aqui hoje, para souberem dessa situação gravíssima que ocorreu no Rio de Janeiro e que a gente espera que não ocorra aqui em São Paulo. Temos que fazer uma discussão muito séria, porque o que eu entendi até agora é que o governo do Estado, que hoje tem que depositar os seus 22%, mais os 11% que nós contribuímos, inclusive parte dos aposentados, ele faz essa dívida trazendo dinheiro de fora, porque assim ele investe menos também agora nesse momento, entendeu? Ele para de investir parte que ele está investindo, vai utilizar esse dinheiro para outra coisa, esperando que, vindo o dinheiro aí do petróleo, ele comece a pagar a dívida que ele está construindo, que, na verdade, será em nosso nome, em nome dos aposentados e dos que estão na ativa e que vão se aposentar. Pelo que eu percebi do Rio de Janeiro, e nós vamos entender melhor quando o deputado falar sobre isso, é exatamente essa a questão. É um endividamento que depois vai ter que ser pago, aumentando provavelmente o que os servidores pagam hoje de previdência, né? Então, temos que tomar muito cuidado. O deputado Gianazzi já falou do que está acontecendo com o serviço público, né? E eu queria aproveitar, antes do deputado falar, dizer que também, através do deputado Carlos Gianazzi, nós conseguimos um auditório para segunda-feira que vem, dia 11, e a Pública vai fazer o lançamento da Frente Paulista em Defesa do Serviço Público. Nós temos a Frente Parlamentar Mista em Brasília, e a Pública está pedindo que em cada estado a gente faça uma frente estadual. Aqui será a Frente Paulista em Defesa do Serviço Público. Precisamos do maior número possível de entidades e de servidores públicos para garantir que os nossos direitos não sejam novamente jogados no lixo. É isso. Qual é a razão, qual é o motivo de fazer essa securitização dos royalties? É de uma insuficiência de caixa, suposta insuficiência de caixa, né? Que o orçamento foi superestimado, alega lá o secretário o Henrique Meirelles, ele alega que o orçamento foi superestimado e, por conta disso, precisa ter alternativas. Uma dessas alternativas é a securitização dos royalties do petróleo. Mas deixar claro e lembrar muito bem que aí o nosso deputado Carlos Gianazzi, ele tem feito esse debate, tem denunciado isso assim, há alguns anos já, dos benefícios fiscais que têm sido concedidos aqui no estado de São Paulo aos grandes frigoríficos, às empresas de bebidas, agora, recentemente, as empresas de aviação, né, favorecendo grandes grupos econômicos, né? Aí, por conta disso, é lógico, obviamente que o recurso do orçamento vai ser diminuído. Então, eles começam e atacam, colocam essas ideias mirabolantes que atacam, prejudicam principalmente os servidores públicos, que são os mais afetados. Então, a securitização dos royalties do petróleo, a gente também não pode, como o Góes mesmo falou aqui, a gente não pode se calar, tem que se antecipar, porque os ataques aos servidores públicos têm sido em todas as esferas, federal, estadual e municipal, né, aqui em todo o Brasil. Então, o povo vai tomando consciência ao longo do tempo dessas medidas, né? Então, é importante que a gente faça esse debate agora, é urgente que as pessoas tomem consciência esse ataque, isso é um crime que estão cometendo contra os servidores públicos e contra os serviços públicos no Brasil. Então, é importante isso. Estamos aqui para ouvir e entender como foi feita essa CPI, como está sendo feita essa CPI lá no Rio de Janeiro. Então, obrigado a todos. Antes de eu falar desse debate, eu vou só fazer um rápido histórico, 2 fundos próprios de previdência, para, quando entrar no debate, já entrar com todo mundo entendendo como é que funciona. O que são os regimes próprios de previdência social, né? A Constituição brasileira ela permite que estados e municípios tenham regimes próprios de previdência para pagar aos seus aposentados e pensionistas. Alguns municípios optam por não ter regimes próprios e têm seus servidores públicos vinculados ao INSS. Mas a grande maioria, especialmente dos grandes municípios e dos estados, tem regimes próprios de previdência social que servem para pagar as aposentadorias e pensões dos seus respectivos servidores.
A maioria deles foi criado como instituto próprio, separado da folha salarial do Estado, especialmente a partir do final da década de 90. Quando chega no final dos anos 90, período da aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, do Plano Real, da reorganização das dívidas dos municípios e dos estados, tem uma diretriz para que estados e municípios organizem seus regimes previdenciários próprios, segregando o pagamento dos aposentados dos servidores da ativa. Então, esse é o período onde a maior parte dos estados e dos municípios cria seus regimes previdenciários próprios a partir de autarquias separadas dos demais servidores. Então, por isso, pela natureza da criação desse fundo, todos os regimes próprios da Previdência, isso é muito importante, todos, praticamente, nascem com déficit atuarial. Mesmo aqueles que não nascem com insuficiência financeira, ou seja, mesmo aqueles que o Estado arrecada na hora que ele está criando o regime previdenciário é suficiente para pagar aos aposentados, mesmo que não tem insuficiência financeira, ele tem desequilíbrio atuarial. Por quê? Porque eles já são criados herdando muitos aposentados e pensionistas. Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, até 2004, já com 5 anos do Rio Previdência criado, não havia sequer contribuição patronal. Em 2004 foi criado, mas não era do dobro da contribuição dos trabalhadores. Era igual, era 11%. Só em 2006 que a contribuição patronal no Rio de Janeiro vai chegar a 22%. Então, é claro que tinha um desequilíbrio financeiro, né, especialmente um desequilíbrio atuarial estrutural, porque a lógica de criação daquele regime previdenciário não era uma lógica de que ele tinha que ter um equilíbrio próprio, sem contar com receitas do Estado. Ele é criado já contando que o Tesouro tem a obrigação de complementar seus pagamentos. Pode passar, Danilo, por favor. Então, isso é um elemento importante, né? Todos os RPPPs eles são criados com desequilíbrio estrutural. Então, por que se destina dinheiro da dívida ativa, de créditos tributários, de royalties do petróleo, para os regimes previdenciários próprios? Justamente para tentar equacionar esse desequilíbrio atuarial. Então, o que ele faz? Ele pensa mecanismos de superar esse déficit atuarial. Como? Agregando outras receitas ao fundo previdenciário, para que, no longo prazo, essas receitas ajudem não só a sanar as insuficiências mensais e anuais, como, especialmente, buscar construir um equilíbrio atuarial. É por isso que você tem dívida ativa, ICMS parcelado, royalties do petróleo. E por que esse tipo de receita? Porque essas são receitas mais ou menos extraordinárias. Não são práticas. Né? Não são receitas que estão ali no efetivo exercício. O cara comprou alguma coisa, tem que pagar o imposto, isso é o caixa do Estado. São receitas que o cara já não pagou na época, virou uma dívida, e o Estado está cobrando essa dívida. Os royalties do petróleo, por exemplo, são uma receita que tem uma série de restrições na sua aplicação. É uma receita vinculada a recursos finitos, né? Então, por isso que é muito comum que esse tipo de receita que sejam vinculadas. E são essas receitas agora que estão sendo securitizadas. Então, com isso, foram, de 2005 a 2015, ao longo de 10 anos, 17 bilhões de reais deixaram de ser repassados aos cofres do Rio Previdência, porque o Estado não repassou o que estava previsto em lei, ou deixaram de ser repassados porque o Estado mudava leis para repassar menos dinheiro para o Rio Previdência, para poder, dessa forma, alargar o seu próprio orçamento. Isso fez com que, no momento onde o Estado começou a enfrentar uma crise econômica, o Rio Previdência não tivesse nenhuma margem para depender menos do Tesouro para manter os seus equilíbrios financeiros. Isso é um elemento fundamental. Então, a primeira coisa que tem que ser vista aqui no Estado de São Paulo é se todos os recursos vinculados ao sistema previdenciário do Estado estão sendo repassados e respeitados. A segunda ideia que eu gostaria de reforçar é:
Geralmente, os desequilíbrios são agravados por recursos que deixam de ser repassados. Muitas vezes, os técnicos dos tribunais de contas, os grupos de apoio do Ministério Público apontam esses desvios. Mas, quando chega lá no voto dos próprios conselheiros, os conselheiros já dão uma, né, acochambrada. Quando vai para as assembleias, mesmo quando os conselheiros mostram, olha, com ressalvas, porque não está repassando o que tem que repassar, aí os deputados são que resolvem, aprovam a conta, a minoria reclama, vota contra, mas a maioria aprova as contas, e, ao aprovar as contas de um governador que não fez os repasses devidos para o sistema previdenciário, ele está, na verdade, aprovando contas de que, no futuro, vão significar mais aperto em cima dos servidores aposentados e pensionistas. Lá no Rio de Janeiro, a principal receita vinculada ao sistema de previdência, ao Rio Previdência, é a arrecadação com royalties e participações especiais. Esse é um componente muito importante do orçamento do Estado, muito mais do que o daqui de São Paulo. Tanto porque a gente arrecada mais royalties do que o Estado de São Paulo, quanto porque o nosso orçamento é muito menor do que o do Estado de São Paulo. Cessão de royalties e participações especiais. Então, mais um ponto importante, que eu vou também tentar dar uma explicação específica para que todo mundo entenda. O que é securitização? A securitização, ela é uma espécie de empréstimo. É uma espécie de empréstimo. Por que não é um empréstimo? Porque ela não se dá ela tem alguns detalhes que a diferenciam de um empréstimo tradicional. Como é que se dá um empréstimo tradicional? O governo quer pegar um empréstimo. Ele dá uma garantia para a instituição financeira e pega esse valor. Eles acertam uma taxa de juros e o governo paga mensalmente uma parcela daquele valor acrescido dos juros contratuais. Caso o governo não pague, ele deu alguma garantia que aquela instituição financeira vai poder, na justiça, tentar garantir o seu pagamento através dessa garantia que o governo deu. Por exemplo, recentemente, lá no Estado, o governo pegou um empréstimo e deu como garantia as ações da SEDAI, que é a nossa companhia de água e esgoto, a Sabesp, do Rio de Janeiro. Isso é um empréstimo tradicional. Você pega o dinheiro emprestado, acerta uma taxa de juros e dá uma garantia para o caso de não haver pagamento. A securitização ou a antecipação não é assim que se dá. É o seguinte, o Estado tem a previsão de ter alguma receita. Ele vende essa receita que ele tem a receber, né? E aí, quando ele vende essa receita que ele tem a receber, quem comprar, a instituição financeira que comprar, passa a ter a prioridade no recebimento dessa receita. Ela passa a ser a detentora dos direitos equivalentes a essa receita. O que são essas receitas? Crédito da dívida ativa. O Estado tem uma dívida ativa de 100 bilhões. Vou pegar o número do Rio de Janeiro, aqui em São Paulo deve ser maior. 340 bilhões. 340 bilhões. Uma parte dessa dívida ativa é o que eles chamam de dívida podre. Empresas que não existem mais, que quebraram, que faliram, nunca vai receber. Mas uma parte é uma dívida ativa saudável. É dinheiro que tem a receber. Pode ser uma parte muito substantiva. No caso de uma dívida, por exemplo, 340 bilhões, pode ser o quê? 100 bilhões saudáveis? 150 bilhões saudáveis? Tem que ter um estudo do perfil dessa dívida ativa para saber exatamente esse potencial. Mas é dinheiro. Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, eles conseguiram fazer um mutirão que acelerou a cobrança da dívida ativa e, durante 2 anos, o que entrou de receita da dívida ativa ajudou muito no equilíbrio do orçamento do município. O Estado, por exemplo, nunca fez isso. Quando você faz a securitização, o que o Estado faz? Ele pode pegar esses 350 bilhões, vender para uma instituição financeira que vai pagar 20 bilhões. Olha, em troca do potencial de recebimento desses 350 bilhões, eu te pago 20 bilhões. E o que a instituição financeira vai receber? Ela vai passar a ter o controle sobre todos os recebíveis da dívida ativa. Ou seja, todo o dinheiro que entrar na dívida ativa
vai sendo para pagar essa instituição financeira que comprou, né, a dívida ativa. Isso é o que se chama de securitização, né? É essa operação. Como não é um empréstimo tradicional, você não tem uma taxa de juros acoplada da mesma forma do que quando você faz o empréstimo. O que você tem é uma estimativa de recebíveis, ou seja, quanto a instituição financeira vai ter a receber, onde você acopla um valor que é equivalente ao, né, como se fosse uma taxa de juros. Mas, né, só não é uma taxa de juros porque o Estado não está pagando, né? Ela está, na verdade, recebendo aquilo como parte, né, do pagamento pelo adiantamento que ela fez. Então, na prática, é um empréstimo, só que a garantia desse empréstimo não é um bem, né, não é uma poupança, a garantia desse empréstimo é uma receita que o Estado tem a receber, uma receita certa. No Rio de Janeiro, primeiro foram feitas 2 operações de securitização no mercado interno, no mercado nacional, com a Caixa Econômica e com o Banco do Brasil. Foram captados 3,3 bilhões e até 2025 a previsão era de que pagasse 5,8 bilhões. Né? Ou seja, você pega 3,3, tem que pagar 5,8. Você está aumentando o déficit porque você passa a ter a obrigação de pagar juros, e taxas de juros altas. Sendo que, já em 2014, o Estado teria que pagar 738 milhões. Ou seja, em 2013, o Estado recebeu 3,3 bilhões. O Rio Previdência recebeu, né? O Estado, no caso, através do Rio Previdência. Então, o Estado não só não teve que fazer nenhum repasse extra para pagar a folha de aposentados e pensionistas, como pôde diminuir os seus repasses, porque o Rio Previdência teve uma arrecadação extra a mais. Só que já no ano seguinte, já não tem mais os 3,3 bilhões, porque já foi liquidado na folha de 2013. Só que em 2014, o déficit do Rio Previdência já aumenta. Porque se ele recebia, naquele período, ao redor de 5 bilhões em royalties e participações especiais por ano, 2013, em 2014 já vai receber 5 bilhões menos 740, porque já vai começar a pagar a operação de securitização. O que é importante falar? Nesse caso aqui, essa foi uma operação, inclusive, completamente fora da legalidade. Uma operação ilegal. Não existia, no Brasil, nenhuma lei que permitisse uma operação desse tipo. E no direito administrativo, né, no que diz respeito à administração pública, é muito claro que o gestor não pode fazer aquilo que a lei não lhe permite. É diferente do setor privado, onde o que não está proibido, né, está liberado. No caso da administração pública, não. O que não está autorizado, você não pode praticar. Os caras fizeram isso sem nenhuma base legal, comprometeram as receitas do Rio Previdência, até 2025, inicialmente, e fizeram o quê? Passaram para a Caixa Econômica e para o Banco do Brasil a prioridade em receber as receitas de royalties e participações, que são as principais receitas para o equilíbrio do Rio Previdência, né? Esse direito de receber royalties e participações especiais do petróleo foram transferidas para a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Aí, na sequência, e isso também é importante vocês entenderem, o que o Rio Previdência, junto com essas instituições, fez? Essas instituições criaram a Rio Petróleo, que é uma sociedade de propósito específico, que tinha como único objetivo fazer esse recebimento das receitas de petróleo e participações. Depois, criaram uma trust em Delaware, nos Estados Unidos. Delaware é um paraíso fiscal dentro dos Estados Unidos. Essa trust, chamada Rio Oil Finance Trust, a ROFT, ela operava em Delaware para quê? Para que o Rio Previdência, em conjunto com a Caixa Econômica e com o Banco do Brasil, pudessem vender mais parcelas das receitas com royalties e participações que o Estado do Rio de Janeiro tinha direito. Então, aquela venda que inicialmente tinha sido de 3,3 bilhões,
de reais no mercado interno vai para o mercado externo e passa a chegar no valor que vai alcançar 10 bilhões de reais. O que vem depois? Quando você faz essa operação, você quebra aquela sequência que está ali. Como é que se dá o pagamento, por exemplo, no caso dos royalties? A Petrobras e demais operadoras de petróleo pagam o que tem que pagar de royalties, isso vai Tesouro Nacional, é repassado para o Banco do Brasil, e o Banco do Brasil tem a tarefa de repassar para os estados e municípios que têm a receber. No caso do Rio de Janeiro, era esse fluxo. Quando você faz uma operação dessa, quando envolve o Banco do Brasil, como já é ele mesmo que tem a fazer essa distribuição, ele mesmo já retém uma parcela do que teria que ser repassado para o Estado e para o município. Quando outra instituição financeira é envolvida, como, por exemplo, aqui no caso de São Paulo está sendo feita a licitação, o Banco do Brasil não vai mais repassar para o Estado e para o município. O Banco do Brasil vai repassar diretamente para essa instituição financeira. Então, o Estado de São Paulo, ao fazer uma operação de securitização, de antecipação de receitas, ele vai abrir mão de receber ou a totalidade ou uma parcela das receitas com royalties por um tempo, né? Porque ali, entre o Banco do Brasil e os estados e municípios, vai entrar, no caso aqui, o BNP Paribas. Né? Então, esse é o quadro, esse é o cenário. Acho que já deu para fazer uma apresentação geral e a gente pode conversar, discutir. O que tiver ao nosso alcance para tirar dúvidas, a gente tira. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Um programa que vai até você para discutir cidadania e serviço público. Até o nosso próximo programa.